Contraponto. Oferecimento UPF. Há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. E Life Biotecnologia. Vida gerando vida. Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando ao vivo mais uma edição do Contraponto, nesta terça-feira, dia 31 de outubro, o último dia do mês. Vamos nos aproximando rapidamente aí do final do ano. Essa sensação, nós até conversávamos aqui no estúdio antes de começar o programa, a sensação de que o ano passou rápido. Estamos com essa sensação, muita gente comentando isso. Nós seguimos aqui com o nosso trabalho da NGTV. Completaremos no próximo mês 6 meses desde que nós iniciamos as nossas transmissões no nosso estúdio, que fica aqui na Avenida Presidente Vargas, no edifício do CEPEV. Já queremos saudar a todos vocês que nos acompanham nesse momento pelo nosso site, pelo aplicativo da NGTV, também para as pessoas que são assinantes da Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado, e nesse momento também nas plataformas do YouTube e do Facebook. Hoje aqui no programa nós estamos recebendo um dos nossos parceiros que acreditaram na proposta aqui da NGTV e vamos conversar muito a respeito de biotecnologia na agricultura, como os fertilizantes agem, situações que obviamente são importantes no dia a dia de quem trabalha no campo, com essas questões novas, né, com essa tecnologia empregada para agregar mais produtividade no campo. Nós estamos recebendo o Rogério de Oliveira Ferreira, ele é engenheiro agrônomo e é também diretor do Departamento Técnico da Life Biotecnologia. Satisfação que eu te cumprimento, Rogério, muito bem-vindo aqui à NGTV. Tudo bom, Álvaro? A satisfação é minha. Uma boa noite a todos que nos assistem aí. E vamos lá para o nosso bate-papo. Que bacana. Rogério, nós tivemos a oportunidade de conversar durante a realização da FEITEC, na programação que a NGTV fez ao vivo, e lá você e mais alguns membros ali da direção da Life Biotecnologia estiveram conosco. A gente pôde compartilhar um pouco da história de vocês, conhecer um pouquinho da empresa, mas hoje nós temos possivelmente mais telespectadores, já que o nosso número de audiência ele vai crescendo dia a dia, para a gente falar rapidamente da Life, para o pessoal conhecer. Quando surgiu a empresa, o que ela faz, qual é que é o propósito que vocês têm? Então, a Life surgiu de uma amizade profissional entre eu e o Adriano, né? Nos conhecemos aí, já tem a idade dos nossos filhos aí, mais de 20 anos que a gente se conhece, né? E a gente acabou se encontrando agora, alguns anos depois que a gente teve o primeiro contato profissional, cada um seguiu o seu caminho, aí chegamos à conclusão que a gente tinha que montar alguma coisa juntos, né? Começamos como uma consultoria e já Life de fato, nós temos aí quase 10 anos ou 10 anos de empresa, né? O pessoal pensa Life tem algum significado? Então, Life é a inicial dos sobrenomes, né? Das pessoas que integraram a primeira composição, né? Hoje só sobrou o L e o F, né? O Lagágio e o Ferreira. Mas aí mantiveram, até para homenagear o pessoal que esteve com vocês. Mantivemos porque qual é a ideia de também usar as iniciais? É associar esse nome a um nome que leve a um entendimento de fato. Leaf é folha, né? Sim. Em inglês. Então, esse é o nosso objetivo. Ter um bom painel solar, que hoje se fala tanto em energia renovável, né? E uma planta nada mais é do que um painel solar, que capta a energia solar e converte
converte aquele poder, aquela informação que tem dentro da semente em uma planta e produz o grão que a gente consome e consequentemente, nos nutre, enfim, é isso aí. Rogério, e dessa reunião de amigos que resultou na criação de uma empresa, primeiro com esse propósito de se realizar algumas consultorias, aí vocês começaram a observar, obviamente, que vocês poderiam potencializar algo mais. E aí começa a surgir a questão dos fertilizantes na história da Leaf. Exatamente. O que acontece? A gente, como consultoria, à época, a gente pensava em sair daquela vala comum, né? Oferecer para o nosso cliente algo a mais, uma ferramenta a mais, para que pudesse agregar no seu ciclo produtivo. E eis que a gente começou a se direcionar para a parte de nutrição, né? Começamos com a ideia de produzir fertilizantes líquidos para as plantas, para as culturas, e acabamos entendendo que existia uma maneira mais adequada de se integrar na cultura do nosso assistido, nosso cliente, e entregar um fertilizante de forma mais eficiente. A gente chama o Equibio, que é o nosso carro-chefe hoje como fertilizante, como um fertilizante de eficiência aumentada, né? Mas por que, Rogério, eficiência aumentada? Porque ele pega uma quantidade de pontos, e esse é o ponto interessante, o pessoal pega e manda fazer uma análise de pontos de nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macroelementos essenciais. Por que macroelementos? Porque são utilizados em maior quantidade pela planta. Pegam e se baseiam tão somente no número de pontos que se tem de nitrogênio, fósforo e potássio. O que ocorre? A interação fertilizante-solo é química aplicada. Por quê? Porque conforme a faixa de pH que oscila dentro do solo, existe o maior ou menor aproveitamento desses nutrientes no solo. Então, quando eu entendo que uma faixa de pH ideal para que se trabalhe, para que a planta possa absorver esses nutrientes, é uma faixa entre 6, 6,5, é uma faixa ideal onde você tem 100% do aproveitamento dos pontos de NPK no solo, porque a planta não tem boca, a planta se alimenta pela raiz. Sim. Né? E o que ela faz? Ela absorve a água com os nutrientes, aquela solução de nutrientes com água. Bebe sopa, vamos dizer assim, né? Então, eu preciso que esses elementos sejam liberados do solo. O solo é um suporte para que a planta se mantenha em pé, né? E que contém nutrientes e tudo que a planta precisa para desenvolver. A priori, tudo. Só que existe a extração e a gente tem que estar repondo, né? A planta não tem problema com o pH. O pH que se fala, um pH muito ácido. O que ocorre com o pH? O problema da planta com o pH é que o solo vai interagir com esses elementos e com o pH muito baixo ele sequestra esses elementos. Fica retido lá nos colóides do solo, nas estruturas do solo. E a planta acaba não conseguindo absorver, tomar a sopa bem misturada, vamos dizer assim. Observando, né? Que tem o caldo aí, mas não consegue... Não consegue tomar o que tem para tomar. Então, quando eu trabalho o pH, boto o calcário e elevo esse pH para um nível de 6, 6,5, eu tenho a liberação de quase que 100% ou 100% desses nutrientes para que a planta possa aproveitar. Mas o que ocorre com um adubo, um NPK formulado? Você bota lá todos os anos, você sabe que a planta extrai tantos quilos de nutriente tal, tal e tal
por hectare no seu ciclo. E que ela deixa na palha uma fração desses nutrientes que vai voltar para o solo, vai ser reaproveitado, vai decompor e reaproveitar. E tem outra parte que ela extrai no grão, que ela extrai na silagem, que ela extrai quando ela vai ser consumida, né? Aquilo que se leva, o grão, é o que está dentro do grão é o que é extraído. Então, o que ocorre? Um fertilizante formulado, um NPK formulado, o fertilizante químico que a gente chama, ele tem alguns detalhes que comprometem a eficiência. Então, vamos supor, se coloca lá 300 kg de um formulado 3,23,23. O que é o 3,23,23? É nitrogênio, fósforo e potássio. 3 de nitrogênio, 23 de fósforo, 23 de potássio. Certo? Somando tudo, são 46, 47, 48, 49 pontos de nutriente a cada 100 quilos. E o resto é o quê? O resto é enchimento. É granilha, é o que você imaginar de enchimento que possa ter. Para compor esses 100 quilos. Uma fração é nutriente de fato e a outra fração é enchimento. Bom, mas isso é padrão, isso é aceito, é normal que ocorra. Não existe problema nenhum aí, certo? O que ocorre é que esse fertilizante químico, ele tem o pH, o poder hidrogeniônico dele, pH, a acidez dele, de 2,5 a 2,8, mas ele não passa disso. Ele é extremamente ácido. Quando eu jogo todo ano lá dentro de uma canaleta que eu abro com o equipamento de plantio, com a plantadeira, o sulco de plantio, eu jogo esse adubo distribuído dentro do sulco de plantio, com um espaçamento determinado, para que a cultura se instale na lavoura. Mas o que ocorre é que dentro do sulco de plantio ocorre uma reação química, uma interação química solo-fertilizante. Então, vamos um cálculo assim, bem básico. Se eu tenho um pH de solo 5, que é muito normal de acontecer, é muito normal. O cara que planta todo ano e não corrige, ele chega nesse nível, né? Eu indisponibilizo um monte de nutriente. Tem vários elementos que ficam indisponíveis, ou muito pouco disponíveis, para o uso da planta. Está perdendo, no caso, aquilo que está sendo aplicado. Está perdendo de usar tudo que compõe aquele fertilizante. Né? Está perdendo de aproveitar o que está já lá no solo. E eu boto dentro do suco de plantio um adubo com pH 2,5. Então, veja, vamos fazer uma conta, uma média, uma matemática simples, básica. 5 com 2,5, 7,5. Agora faz a média. 4 e pouco. Esse é o pH que fica dentro do suco de plantio. Então, eu acabo disponibilizando uma boa fração desse fertilizante. Tem uma tabela que foi produzida pela Embrapa, que é de autoria de pesquisa da Embrapa, que fala lá que o pH 4,5 você tem um aproveitamento médio, varia um pouquinho de nutriente para nutriente, mas um aproveitamento médio de 30% de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Então, se você bota 100 kg de fertilizante, você está aproveitando uma fração bastante pequena. Bem pequena. Então, se você considerar 300 quilos, você está aproveitando 90 quilos só do fertilizante, o resto ficou retido pelo solo, ou no caso de um potássio, ele lixivia, ele vai embora, ele é extremamente solúvel e lavável pela água da chuva, vamos dizer assim. O outro problema dentro do suco de plantio é o cloreto de potássio, que é o último elemento do NPK. O cloreto de potássio é um sal, primo irmão do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente usa.
Então, o que ocorre é que você salinizando? Você está salinizando o suco de plantio. Mas, beleza, um ano normal, vai passar batido isso aí. Não há problema. Agora, você pega um ano de seca, de estiagem extrema, como ocorreu nos últimos 2 anos, nas últimas 2 safras de soja, o que ocorre é que você começa a ter o efeito de desidratação de plântulas, de plantas na fase inicial, quando ela começa a se desenvolver, se estabelecer, o sistema radicular começa a desenvolver, ele chega no sal, se aproxima do sal e sente o sal e desvia. Mas o que acontece? Fenômeno físico-químico. Uma lei que diz assim, que a água vai do ambiente menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, num ambiente salino, o sal vai pegar água da onde quando está seco? Vai tirar de onde tem água. Quem é que tem água? A planta. A planta tem a pouca água que ainda tem ali naquela região. Você começa a ter desidratação de plântula. Plantinha, quando está se estabelecendo, o bebezinho ali, começa a perder água, desidrata e morre. Então você tem perda de stand de planta por conta disso. Bom, e aí, como é que a gente, lá na empresa, como é que a gente pode fazer e tal, papá? Lê, pesquisa, estuda. Bom, mas existe uma interação que dá para ser feita, que é da matéria orgânica com esse mesmo adubo químico. Uma junção entre os dois. Uma junção que faz o quê? Que fez o quê? Atenuou os efeitos nocivos que o sal tem. A matéria orgânica tem esse poder de fazer isso, de neutralizar ou atenuar o efeito nocivo do sal. Então você cessa aquele poder de desidratação que o sal tem, que o cloreto de potássio tem. Você acaba também atenuando a ação biocida do cloro. Né? O cloro de potássio acaba matando micro-organismos no solo. E o micro-organismo no solo é fator determinante de estrutura de solo, é fator determinante de uma vida biológica que vai interagir com a planta, vai proteger o sistema radicular e que vai bioestimular a planta. De que forma? Direta e indireta. Né? Ela interage com a planta. A exemplo do que a gente tem no organismo da gente. O trato digestivo de um ser humano, ou de um cachorro, ou de um bovino, é 100% dependente de uma biota, de uma flora intestinal ativa. Por quê? Porque são esses micro-organismos que vão fracionar determinados alimentos para que se absorva nutriente. E o mundo vegetal, obviamente, tem essas suas... Tudo o que é vivo é dependente de micro-organismos. Rogério, eu até fazia um elogio para ele antes de começar o programa, porque ele estava dando uma explicação para a gente aí sobre a questão da qualidade do trigo, e eu disse anteriormente para ele, fora do ar aqui, que ele tem essa condição de falar de forma muito pedagógica, a gente entende muito os conceitos que ele passa. Então, agora, possivelmente, as pessoas que estejam nos acompanhando, mesmo quem não é da agricultura, certamente teve uma aula com relação a esse aspecto, né, sobre a condição da aplicação dos fertilizantes. E aí, Rogério, essa questão do fertilizante que junta, então, essa questão orgânica com o mineral. Vocês obviamente, mantêm um percentual da composição do fertilizante, aquele que é o tradicional. Exatamente. E aí tem a junção com a parte orgânica. Aí o que acontece? O pH desse pellet do nosso produto, ele tem um pH entre 7 e 7,5. Quer dizer, um pH básico. E o que ocorre? Te falei que ocorre a atenuação da salinidade. Isso. E quando eu jogo ali para dentro do suco de plantio um nutriente com pH mais alto, eu estou criando dentro do suco de plantio uma condição de pH e interação do fertilizante com o solo e disponibilização de nutriente mais próximo do ideal.
Então vamos voltar para a continha aquela. Vamos. Solo com pH 5, agora com um material com pH 7,5. Vamos 5 mais 12,5. 12,5. Média, 6,25. Lá naquela tabela da Embrapa, se você for para a coluna onde tem a disponibilização de nutrientes do solo para a solução solo-água, nutriente-água, você vai olhar lá na coluna e vai ver, dentro desse trabalho oferecido pela Embrapa, que a liberação de nutrientes nessa faixa de pH é próxima ou igual a 100%. E dentro do meu fertilizante eu não estou fornecendo tão somente NPK. Eu tenho lá cálcio, enxofre, boro, cobalto, molibdênio, zinco, manganês, silício, entre outros nutrientes que são essenciais para Necessários para o... Então não estou só fornecendo NPK, eu estou fornecendo um banquete. Não é só arroz com feijão, né? Aquele prato colorido aí que... Todos esses nutrientes são fundamentais para processos fisiológicos de uma planta e para que ela desempenhe o máximo da sua capacidade produtiva. Né? Aí, Rogério, com relação aos índices de produtividade, utilizando esse tipo de fertilizante lá no final do processo todo, depois do plantio, desenvolvimento da planta, quando chega na hora da colheita, o resultado deve ser espetacular. Eu sempre gosto de deixar bem claro para o pessoal, não está se inventando a roda, não está se fazendo um milagre, mas eu tenho certeza absoluta no que eu estou entregando. Eu estou entregando não só um fertilizante, mas um sistema de fertilização. Por quê? Porque quando eu entrego sem aqueles detalhes que podem causar algum tipo de perda ou algum efeito deletério na cultura, o fertilizante, e eu ainda entrego um produto completo com mais alguns macro e micronutrientes essenciais à planta, eu sei muito bem que a planta vai conseguir expressar com maior qualidade o seu potencial. E além disso, eu estou introduzindo matéria orgânica, e a matéria orgânica é fundamental para que o solo eleve a sua fertilidade. Por quê? Existe o chamado CTC, capacidade de troca de cátions, que é a capacidade que o solo tem de trocar elementos e liberar esses elementos para solução solo-água, para que a planta possa tomar. Então, vamos usar um termo bem didático. É o sazon. É aquilo que dá o saborzinho. O sabor, sabe? O temperinho da vovó. Espetacular. Essas associações que você faz são espetaculares. Fora a brincadeira e sem nenhum tipo de enfeite. Eu tenho certeza que eu estou entregando e agregando qualidade para recomposição de perfil de solo. Não é só o NPK. Eu estou dando condição para recuperação da microbiota do solo, porque eu estou tirando aqueles efeitos nocivos e entregando um material mais completo, fornecendo matéria orgânica e dando oportunidade para que o solo e essa microbiota recomponham esse perfil de solo. E você vai notar muito claramente, de um ano para o outro, com o uso sequencial, sucessivo desse fertilizante, que o solo começa a recuperar aquela capacidade dele de esponja. O solo fica fofo, descompacta. Né? Descompacta. Porque aí tem todos os micro-organismos agindo. Recupera características desejáveis e muito importantes para o solo. O solo precisa ter a fração de macroporos, microporos, para que esses macroporos e microporos componham a caixa d'água do solo, para que o sistema radicular de uma planta consiga penetrar com mais facilidade e buscar água mais fundo. E outra coisa importante, cada 1% de matéria orgânica agregado ao solo redunda em 17 litros de água por metro quadrado durante o ciclo da cultura.
Quer dizer, aumenta a capacidade do solo de reter a água e dispor essa água em momentos. Aquela água fica disponível ao longo do Ele período da segura a produção. capacidade de reter a água e disponibilizar para a planta. Rogério, hoje vocês têm uma unidade industrial em Passo Fundo e já tem finalizada uma também no estado de Goiás. No Goiás, que deve entrar agora final de novembro em operação. E aí tem todo um planejamento estratégico de vocês também para espalhar mais de uma dezena de unidades. O projeto é um projeto de 10 anos, o projeto de expansão ele está planejado, montado para 10 anos, a gente chegar a pelo menos 10 unidades. Né? E pasme que apesar de falar 10 unidades, a gente vai atingir somente ou tão somente com toda essa ampliação 4,5% a 5% da demanda de adubo no Brasil. É um número assim muito, muito, muito grande o que se consome de adubo. E você não tem noção o que seria ter que fazer de indústria para se aumentar esse número mais do que isso. É bastante grande. Mas como é bom assim a gente observar que aquilo que você falava lá no início, uma reunião inicial entre amigos, uma consultoria, e hoje a gente observa a transformação, né, nesse potencial todo. E se a gente for observar, obviamente que você fala os 4,5%, mas estando sob, digamos, o comando de vocês, é um percentual grande daquela produção agrícola que o país tem. Então, te parabenizar também a você, aos demais sócios da empresa, o pessoal que trabalha na LIF, porque de fato é um trabalho que a gente vai ver a prospecção e os resultados lá na frente, né, de tudo isso que está sendo feito agora. É um processo que nos deixa muito orgulhoso, a gente poder olhar para trás e ver como é que a gente começou, da onde a gente saiu e onde a gente chegou com isso daí, né? E claro, não só o processo fabril, mas também o empenho na área comercial é fundamental, a criação de estratégias comerciais, a criação de alternativas para que possa se projetar o nosso fertilizante, o nosso produto. Então, eu acredito sim muito no material humano que a gente tem dentro da empresa hoje, que se não fosse esse material humano, de nada adiantaria essa estrutura que está se construindo, né? Rogério, o pessoal da nossa produção aqui, eles já estão fazendo sinal que o programa terminou. Eu vou te fazer uma outra questão ainda. Nós vamos passar uns 2 ou 3 minutinhos do tempo, vale a pena. Perfeito. E daí tu já está convocado para estar em outras oportunidades aqui, para a gente falar sobre assuntos relacionados sempre convidado, vai ser um isso. prazer. Que bacana. Até porque assim, a gente falou sobre essa questão do solo, da salinidade, de muitas vezes não ter água. Mas nesse momento a gente está passando por um período adverso ao que nós enfrentamos nos últimos anos, que é muita água. E aí, com relação aos fertilizantes, a essa situação toda, como é que fica esse período? Então, em termos de solo, quando você agrega matéria orgânica, a capacidade do solo de reter tanto água quanto elementos cresce, né? O poder de captação desses elementos, de manutenção desses elementos no perfil de solo, ocorre conforme a presença ou aumento de matéria orgânica. Isso é notório, né? Mas o que representa em termos econômicos para o estado do Rio Grande do Sul, para a região sul do Brasil, essa estúpida quantidade de água? Em termos de cereais de inverno, é uma catástrofe, né? Porque o que ocorre? Os cereais de inverno são extremamente dependentes
de determinadas situações, de que determinadas situações não ocorram. Por exemplo, trigo, triticale, centeio, cevada, são plantas que no período de floração são extremamente sensíveis à entrada de doenças na flor. Essas doenças são oportunistas. Criou a possibilidade de temperatura e tempo de molhamento, o esporo do fungo está ali. Deu a condição, ele se instala. Então, a gente está tendo aí, se falando de trigo e triticale, que é o que tem mais plantado aí, houve molhamento ininterrupto aí de uma semana, de 10 dias, entre chove e foi um intervalo muito pequeno. Então, o que ocorre só em termos de molhamento e condição para que a doença se instale foi a condição ideal. Então, se você tem essa chuva no período de floração e essa chuva ocorre 2, 3 dias, dentro da espiga, dentro da lavoura, você nunca tem uma flor abrindo ao mesmo tempo que a outra. Então você vai ter uma contaminação, mas uma contaminação alternada e fracionada. Agora, quando você tem 2 meses de chuva ininterrupta, simplesmente derreteu o trigo, o triticale, cereal de inverno, derreteu. Houve contaminação, né? E se instalou, por exemplo, aí a giberela e o brusone. Então, o que a giberela deixou passar, o brusone engoliu. O que o brusone não conseguiu, a giberela Brusone pegou. e giberela. Essas são as pragas que... As patologias, as doenças de cereais de inverno, que foi o que realmente levou a nossa produção esse ano. E o que ocorre com isso? A má formação de grão e, por conta do molhamento intenso, o grão que formou começa a perder qualidade e perder peso, porque ele está perdendo energia, ele está consumindo a energia que está dentro dele. Então tem um índice para se determinar qualidade de grão, que é o pH. Não é o mesmo pH que mede a acidez do solo, mas é o pH do peso do hectolitro. O que é o hectolitro? O hectolitro é o peso de grão dentro de um volume de 100 litros. Imagina um balde de 100 litros, cheio de grão. Então, o pH ideal, que se paga o preço de ponta de um trigo, por exemplo, é um pH acima de 78. E hoje a gente está encontrando aí, com a maior tranquilidade, pH em torno de 64, 65. Então, ele está bem inferior. Abaixo do mínimo para que se atinja o preço de ponta. E isso aí, a cada 2 ou 4 pontos de pH que vai se perdendo, você vai tendo desconto no valor do produto. Então, eu acho que hoje o trigo de ponta está por volta de R$50, R$52, R$48, é mais ou menos nessa faixa aí, por volta de R$50. Quando vai descendo esse pH, o preço vai caindo, menor 46, ainda. 42, até chegar a um ponto de ser considerado o triguilho, né? Que é o material de ração. Que não tem valor comercial. Né? Então, a partir daí, você não tem condição de produzir farinha para produzir pão, para produzir biscoito. Né? Muito bem, eu gostaria de continuar aqui o nosso papo, Rogério, mas hoje a gente vai ter que interromper. Vamos prosseguir numa outra oportunidade. Agradecer a tua presença, a tua disponibilidade em estar conosco. Eu que agradeço. Agradecer também essa forma didática com que você consegue explicar as coisas, né? Tanto na parte dos fertilizantes como nessa questão final. E, obviamente, desejar que vocês lá da Leaf Biotecnologia sigam nesse caminho de prosperidade, de crescimento, de sucesso, né, que alcancem os objetivos todos traçados e as metas estabelecidas. É uma satisfação para nós podermos participar aqui com vocês e sempre que
que houver o convite, aí a gente vai se fazer presente. Sim, vamos estender com uma relativa frequência. E nós falávamos antes do programa, inclusive vamos pensar produtos específicos aí para a questão do agro, né, que vocês têm condição de nos fornecer uma série de conteúdos bem bacanas. Sucesso, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Você segue acompanhando a programação ao vivo da NGTV, vem aí o programa Lugar de Mulher com a Vanessa Pelicioli. Nós retornamos com o Contraponto amanhã, também ao vivo, às 19h30. Até lá!